A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ronei Oliveira, sou diácono pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que você vai encontrar aqui no meu canal orações, mensagem de esperança, de fé e amor. Se você está buscando orientação e encorajamento para a tua vida, para a tua jornada espiritual, então você está no lugar certo, meu irmão. Aqui no canal procuro trazer conteúdo que vai te inspirar na tua vida espiritual e que também vai te ajudar a se aprofundar na palavra de Deus. Me esforço sempre para estar trazendo aqui assuntos bíblicos do nosso dia a dia e tentar de uma forma clara e simples te mostrar como elas podem ser aplicadas na nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e já vamos dar início ao nosso conteúdo. Meus irmãos, dentro do nosso plano de estudo aqui de 7 dias para restaurar a família que vem sendo atacada pelo inimigo, pela mídia, por todas aquelas pessoas que detestam ou que não gostam da família tradicional, porque é base bíblica, a família tradicional foi instituída por Deus. Amém? E no nosso terceiro dia aqui, meus irmãos, o assunto que nós vamos abordar é como nós podemos nos relacionar em família. É uma pergunta que eu faço para você. E eu queria que você escrevesse nos comentários a sua resposta. Qual é o seu entendimento, meu irmão, que você crê, baseada no conhecimento bíblico que você tem ou da verdade de Deus, que você acredita que deve ser um relacionamento familiar dentre o casal e também os seus filhos. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje, tendo base bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de entrarmos aqui no nosso estudo, quero convidar você a estar fazendo a oração do Pai Nosso. É uma oração universal, oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a adorarem a Deus e a fazerem o seu clamor. Nós bem sabemos que a oração do Pai Nosso é um modelo, irmão. Você pode estar fazendo a sua oração específica. Eu escolhi fazer a oração do Pai Nosso porque é de fácil entendimento para todas as pessoas. Mas se você tem a prática da oração já, faça a sua oração em nome de Jesus e apresente o seu dia a Deus. Amém? Então, oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E amém. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Feito a nossa oração, que Deus possa abençoar o teu dia, que Deus possa te guardar, que o Senhor possa te livrar de toda e qualquer cilada de Satanás. Que tudo aquilo, irmãos, que Satanás preparou para te prejudicar, está quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda armadilha está quebrada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te dar o livramento nesse dia de domingo, que possa ser um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, hoje nós estaremos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, tratando do assunto que eu fiz a pergunta,
e volto a fazer, como nós podemos nos relacionar em família de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, eu gostaria que você escrevesse aí no comentário e você escrevesse o seu entendimento, que qual deve ser o papel de cada pessoa dentro do relacionamento, dentro da família, seja do esposo, da esposa, dos filhos, né? E os filhos também escrevam que vocês acreditam ser o posicionamento do pai e da mãe. Aqui eu vou estar falando de alguns tópicos, vou estar lendo agora o versículo base da Bíblia, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3. Vou estar lendo agora o versículo base, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 17, que diz assim: tudo que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo, irmão, é muito explicativo, muito didático o versículo. Tudo que nós fizermos, seja em palavra ou em ação, deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre dando graças a Deus. Então, nós temos que glorificar a Deus em todas as nossas ações. Então, tendo esse versículo como texto base, eu queria destacar que as funções e as posturas para um relacionamento em família, elas devem ter um padrão bíblico, ok? E quais são esses padrões bíblicos, irmão Ronei? É o que eu vou estar falando para vocês aqui agora. Devem ter mais, né? Com certeza tem mais, mas eu quero destacar aqui 5 aspectos de um relacionamento para a gente estar se relacionando, para que a gente possa estar se relacionando muito bem na nossa família. Primeiro tópico que eu quero falar é das funções e posturas bíblicas na relação conjugal. Segundo ponto, o papel do esposo na relação conjugal. Terceiro ponto, o papel da esposa na relação conjugal. Quarto ponto, a importância de obedecer e honrar os pais. E quinto ponto, a importância do amor e da confiança na relação familiar. Lembrando, irmãos, que isso é o meu entendimento. Talvez você possa ter um entendimento diferente, você pode estar escrevendo aí no comentário se você não concorda, ou se eu esqueci de falar alguma coisa que seria importante também. Isso aqui é só para nós termos uma base, irmão, amém? No nome de Jesus, para tentar nos ajudar a melhorar no nosso comportamento. Então, irmãos, o papel da família, ele é muito importante na nossa sociedade, de uma forma geral, na nossa comunidade. E a Bíblia aponta a importância da relação conjugal e familiar de acordo com seus princípios, né? A minha família não tem que ser regida por aquilo que o mundo ou o Estado diz que tem que ser. Tem que ser regida por aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Eu quero entrar no primeiro tópico aqui, que é as funções e posturas bíblicas na relação conjugal. A Bíblia, irmão, ela apresenta uma visão muito clara sobre as funções e posturas que cada membro do casal deve ter em relação ao seu cônjuge. De acordo com as Escrituras, o marido ele é visto como o líder da família e ele é responsável por amar e proteger a sua esposa. E agora eu vou entrar num ponto, né, que é bem sensível e delicado, e eu vou tentar ser o mais moderado possível, porque hoje nós estamos numa época da sociedade sobre o empoderamento feminino, que eu não sou contra, mas até onde ele não venha ferir nenhum princípio bíblico.
porque qualquer tipo de comportamento que venha ferir base bíblica já está errado. Amém? Então, enquanto o homem ele tem que amar e proteger a esposa ela é encorajada pela Bíblia ela a ser submissa e apoiar o seu marido. Mas o que é ser submisso? É ser uma escrava? Não, muito pelo contrário. Talvez exista uma palavra que talvez eu não esteja achando aqui, mas é ser uma adjuntora, como a própria Bíblia diz quando Deus criou Eva. Ser uma auxiliadora. Nós sabemos que existem homens que delegam a função, né, da liderança à mulher, mas isso é um acordo em comum entre o casal. Mas a tarefa ela é designada ao seu marido. Então, eu vou trocar ser submissa por ser auxiliadora, alguém que vai apoiar, ajudar o seu esposo. Mas lembrando que o cabeça da casa, do relacionamento, ela deve ser o esposo, o homem. A não ser, como eu já falei, que entre acordo entre o esposo e a esposa, né, o esposo venha abrir mão, né, dessa ordenança de Deus. Aí fica já de acordo com o casal. É o que o casal acha que é melhor. Amém? Além disso, irmãos, ambos devem buscar agradar a Deus e colocar a sua vontade acima das suas próprias vontades. Essas posturas bíblicas, elas vêm para nos ajudar a criar um relacionamento saudável e forte, ou seja, baseado em valores morais e éticos, que ajudam a construir uma família mais unida e feliz. Embora possam haver grandes desafios, irmãos, a fé e o compromisso com as nossas orientações bíblicas, elas podem nos ajudar a fortalecer a relação conjugal e a viver uma vida plena e significativa juntos, um ajudando o outro, né? Um não é maior do que o outro. Os dois têm a mesma importância dentro do casamento, tanto o homem quanto a mulher. O homem, por ser o cabeça, ele não é melhor do que a esposa, né? A própria Bíblia ensina isso. E a esposa também, ela não é melhor do que o esposo. Os dois têm a mesma importância para Deus. Então, os dois devem se respeitar. Eu sei que existem muitos homens machistas, né, que acreditam que a mulher tem que ficar calada, que ela não pode falar nada, que ela tem que acatar tudo aquilo que ele diz. E não é bem assim, irmãos, né? O Senhor Jesus fala que nós temos que buscar fazer a vontade de Deus e agradar o nosso próximo, principalmente a esposa, que ela quando a pessoa casa, se torna uma só pessoa diante de Deus. Amém? Então vamos aqui para o papel do esposo na relação conjugal. O marido ele deve ser o guia da família, liderando com amor incondicional, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. É crucial que o marido compartilhe suas vivências, pensamentos e sonhos com a sua esposa, né, seus planejamentos, pois eles são um só, unidos pela sagrada aliança do matrimônio. E além disso, o esposo ele deve amar a sua esposa com todo o seu ser, porque ele vai estar cuidando do seu próprio corpo, com o mesmo amor e carinho que ele tem por si mesmo. Assim, o casal ele vai poder construir uma vida juntos, baseada em amor, confiança e respeito mútuo. Porque se um casal, irmãos, ele é dividido em alguma área da vida, ali tem um ponto de ruptura. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que o assunto ele pode ir mais longe, mas eu só quero trazer uma base aqui para você estar meditando na palavra de Deus e você possa se aprofundar mais dentro do estudo, se assim você tiver interesse.
Lá em Efésios capítulo 5, verso 28, está escrito dessa forma: da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos, como a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por quê? Porque é uma só carne. Quando um homem se casa com uma mulher, se torna uma só carne diante de Deus. Apesar que a salvação é de forma individual. A salvação é individual. Mas, diante de Deus, vocês são uma só carne. Então não adianta você querer fazer mal para o seu esposo. Você vai estar fazendo mal para você mesmo. Não adianta, meu irmão, você desejar o mal para sua esposa, né? Você vai estar desejando mal para você mesmo. Tá bom? Vamos aqui para o papel da esposa na relação conjugal. A esposa, ela deve sempre revelar o ideal, né? Os seus objetivos e desejos, né? Seus anseios ao seu marido. Assim, criando um diálogo aberto e de forma franca, no intuito de manter, irmãos, um relacionamento saudável e equilibrado, onde ambos possam se apoiar mutuamente e dividir as responsabilidades do casamento, com a comunicação clara e uma união sólida. O casal, quando ele está junto, irmão, ele pode superar qualquer desafio, mantendo a proteção mútua e fortalecendo o vínculo do amor. Muitos de vocês, irmão, têm grandes histórias, experiências, grandes provas que vocês já passaram com o seu esposo e a sua esposa, que vocês estiveram juntos, um superando, um ajudando o outro a superar a sua dificuldade. E às vezes hoje você pode estar bem em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas quando o marido não está bem, se for uma esposa que não tem sabedoria, o casamento acaba. Mas se for uma esposa de sabedoria, os dois vencem aquela dificuldade. Da mesma forma, se a esposa tiver no momento de dificuldade e o esposo não tiver sabedoria, pode levar à ruína, irmãos. Porque um tem que apoiar o outro, porque é uma pessoa só. E assim, quando um ajuda o outro, o que acontece? Os dois vencem. Quando é feito as alianças, os votos, né, do matrimônio, é falado, olha, é na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. É em todos os momentos. Você tem que apoiar o seu esposo. Você, esposo, tem que apoiar a sua esposa. A gente vê muito casamento, irmãos, se acabando quando a crise financeira entra dentro da casa, entra dentro do relacionamento. Porque às vezes a pessoa estava acostumada num padrão de vida, o homem, é papel do homem, né, ser o provedor do lar, mas às vezes o rapaz se acidenta, não tem condições de trabalhar, às vezes tem um acidente grave, fica impossibilitado aí pro resto da vida de ter um trabalho que ele ganhe mais, que a esposa estava acostumada, e às vezes o que acontece? Ela acaba abandonando ele, porque ele não consegue mais proporcionar o estilo de vida que ela estava acostumada. E assim é vice-versa. Então, é uma situação muito complicada que nós precisamos buscar sabedoria da parte de Deus, irmãos, para nos ajudar a enfrentar e a vencer qualquer obstáculo que a vida possa colocar na nossa frente dentro do nosso relacionamento conjugal. Amém? Agora eu quero falar da importância de obedecer e honrar os pais. Agora isso é designado aos filhos, né? Todos nós somos filhos. Os filhos, irmãos, eles são responsáveis por escutar, acatar e respeitar os seus pais. Uma vez que a gente se torna adulto, a gente pode até não concordar com aquilo que os nossos pais pensam, ou com aquilo que eles querem que a gente faça, mas nós temos que respeitar os nossos pais. Não concordar não significa desrespeitar.
mas você pode não concordar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Amém? Nunca se esqueça disso. Pois a honra aos pais trazem bênçãos e recompensas divinas. Isso está entre um dos 10 mandamentos, né? Que vem falar que honrar o pai e mãe irá fazer com que os nossos dias, os dias dos filhos, sejam prolongados na terra. Então, é vital que os filhos adquiram o hábito de obedecer e honrar os pais, desenvolvendo um relacionamento saudável e baseado em amor e respeito. A obediência e honra aos pais é uma forma de demonstrar gratidão e reconhecimento pelo amor e dedicação incansáveis que eles têm para os seus filhos. Ao honrar os pais, os filhos também aprendem a valorizar e respeitar a autoridade e liderança em suas vidas futuras. Porque, irmãos, você que é pai, você que é mãe, você sabe a dificuldade de criar um filho. Você sabe a dificuldade de buscar dar o melhor para o seu filho. Aí, o que acontece? Seu filho não te respeita. Muitas das vezes é por erro dos pais, que faz tudo o que os filhos querem quando é criança. Quando eles se tornam adolescentes, os pais não têm condição de bancar aquilo que os filhos querem, então eles acabam se revoltando. Então muitas das coisas é culpa dos próprios pais. Mas eu quero falar para o pai que se dedica aos seus filhos, né? Que decepção que não é quando os seus filhos não te respeitam, te xinga, te agride. Que coisa decepcionante, né, irmãos? Quando nós ouvimos falar de um filho que agrediu os pais, é uma coisa que até arrepia na gente. Por quê? Porque é uma ingratidão muito grande. Eu não consigo... A única ingratidão que eu acredito que seja maior é a ingratidão do homem com relação a Deus. Porque Deus entregou o seu filho para morrer por nós. E muitas das vezes a gente é ingrato a Deus. Quase 100% das vezes. Amém? Mas um pai que cria, sofre, trabalha, o pai e a mãe, e no final da vida os filhos abandonam os pais, os filhos não honram seus pais, os filhos agridem seu pai. Isso é uma coisa decepcionante. Então, se você tem essa prática, filho, não faça isso, porque você está desagradando a Deus de uma forma tremenda que você não faz ideia. E o Senhor, Ele não é cego, o Senhor não é surdo, Ele vê todas as coisas e ouve todas as coisas. Então você pode não concordar com seu pai, mas você tem que respeitar seu pai e a sua mãe. Amém? Isso é promessa de Deus e os seus dias serão prolongados. Agora eu quero falar um pouco, irmãos, sobre a importância do amor e da confiança na relação familiar. Os pais, eles devem compreender, irmãos, que a educação cristã, ela não se trata apenas de transmitir informações, vamos dizer assim, mas sim de estabelecer ligações, vínculo com seus filhos. A conexão emocional e afetiva muda as pessoas por dentro. Então, o objetivo principal dos pais, eles devem ser alcançar o coração dos seus filhos, cultivando relacionamentos baseados em amor, confiança e compaixão. A educação cristã, ela é muito mais do que ensinar verdades teológicas. É modelar um estilo de vida centrado em Jesus. Por quê? Porque se a criança, ela vai na igreja ou faz qualquer coisa assim para Deus enquanto é criança, por medo, o que acontece? Quando ela chega na fase da adolescência, ela abandona a fé, porque ela fazia porque era obrigada. Mas quando você modela o pensamento do seu filho, mostrando o porquê servir a Jesus Cristo, porquê ter Jesus como centro da nossa vida, aquele ensinamento nunca vai sair do coração dela. Você pode não ter tido, meu irmão,
um ensinamento base bíblico na sua infância, mas você, com certeza, você lembra de ensinamentos que o seu pai e a sua mãe te deu quando você era criança, que você carrega até hoje e que você não faz, porque você lembra, olha, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso quando eu era criança. Então, precisamos mostrar o amor incondicional de Jesus para a nossa vida, ensinando valores éticos e morais, irmãos. Então, ao conectar-se, presta bem atenção, quando você se conecta com seus filhos de uma forma significativa, profunda, os pais eles podem influenciar positivamente a vida dos seus filhos e, ao longo do seu curso, do seu desenvolvimento, ajudar eles, ajudar eles a tomar decisões mais sensatas, mais assertivas, e como cristãos autênticos. Os pais eles devem dar prioridade à construção de relacionamentos saudáveis com seus filhos. Vocês, meus irmãos que são pais, vocês devem dar prioridade na construção de um relacionamento saudável com os filhos de vocês. Sabe, evitando aquela dinâmica do medo, de ameaça, de punição. Mas você não pode perder a sua autoridade de pai e de mãe. Nunca se esqueça disso. Mas você tem que ensinar o seu filho a fazer porque é o correto. Só que muitas das vezes a correção ela é necessária. Amém? Então não vou nem entrar nessa questão. Cada um sabe aí do seu comportamento com seu filho. O amor ele é mais poderoso do que o medo. Então é importante que os pais estabeleçam um ambiente onde o seu filho ele venha se sentir seguro, para que ele venha poder tomar decisões e aprender a lidar com as consequências, porque se o pai não ensina o filho a tomar decisão e arcar com as suas consequências, ele acaba criando um filho que vai ser problemático na sociedade. Então, quando você ensina seu filho a tomar decisões e assumir com a consequência, isso vai ajudar ele a construir a independência dele, a autoconfiança, a habilidade de resolução de problema. Quando ele for morar só, ele vai ter condições de se virar sozinho e você vai estar mais tranquilo, meu irmão e minha irmã, porque você sabe que você treinou o seu filho, você educou ele para saber lidar com as adversidades que a vida pode mostrar para ele. Então, a disciplina ela é importante, mas ela deve ser feita com amor e com compaixão. Você deve orientar seus filhos a tomar as decisões mais sábias possíveis e também responsáveis. Então, quando você cultivar o seu relacionamento de confiança e amor com seus filhos, vocês pais, vocês devem ajudar eles a se desenvolver no caráter e também a buscar fazer escolhas mais acertadas ao longo da vida. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu gostaria que cada um de vocês, o esposo, a esposa, os filhos, possam buscar a orientação do Espírito Santo para alcançar a sabedoria de Deus que é necessária para desenvolver um relacionamento mais saudável e baseado em amor e confiança e na palavra de Deus. É importante que cada membro da família compreenda a sua liberdade e também as suas obrigações e encontrar o prazer na obediência, sabe, de uma forma autônoma, sem ser obrigado, mas fazer porque a pessoa sabe que é o correto a se fazer. Porque se os pais estabeleceram uma conexão profunda, se você estabelecer uma conexão profunda com o coração, com a alma dos seus filhos, eles serão guiados a fazer as escolhas que agradam a Deus.
e também a preservarem a integridade dos laços familiares. Eu quero desejar que você e a sua família possam ser muito abençoados de uma forma abundante e que vocês possam desfrutar da paz que ultrapassa toda a compreensão humana que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Então, esse é o estudo que eu queria, uma reflexão na verdade, né, irmão? O estudo é uma coisa mais profunda, mas é uma reflexão sobre como nós podemos, né, nos relacionar em família. Porque se você aprender e compreender como se relacionar dentro da família, meu irmão, você vai poder estar ajudando a restaurar a sua família. Que essa palavra, essa meditação, essa reflexão possa estar no seu coração, que você medite nas suas tarefas, no seu comportamento dentro da sua família, que tudo que você fizer, seja em palavras ou ações, seja para glorificar a Deus, para honrar a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ouvir qual é a sua opinião sobre o tema que foi abordado. Eu vou deixar algumas perguntas, umas 3 perguntas, e você responda lá. Eu gostaria de ouvir, de ler o seu comentário e saber qual é a sua opinião. Amém, meus irmãos? Caminhando aqui para o final já, em nome do Senhor Jesus Cristo, ficou um pouco longo, e eu queria convidar você a erguer suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe, tenham um domingo abençoado, no nome de Jesus Cristo. Quando vocês orarem, apresente o meu nome, Ronei Oliveira, porque também sou carente de orações. Amém, irmão? Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus, e até amanhã.